Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. É bom tê-los aqui conosco, mesmo que virtualmente. Você que está vindo a primeira vez aqui ao nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative a notificação aí, o sininho, para que receba os vídeos futuros. Sabendo, estamos vivendo um momento de contingência, um momento de pandemia, então temos que utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? Temos que, como pode dizer o teólogo Max de Scroll, temos que redimir a tecnologia ao nosso favor. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 113, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Nesse momento, meus irmãos, vamos entoar o hino de número 14, Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deus bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vamos fazer nesse momento uma oração de invocação ao Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Ó Senhor, te damos graças, ó Deus, pelas tuas misericórdias, ó Pai, para conosco, Senhor. Porque a tua misericórdia, ó Pai, é a razão de não sermos consumidos, Senhor. Te damos graças, ó Pai, pelo teu sustento, Senhor, porque, ó Deus, tu tem nos ajudado até aqui, Senhor. Apesar, ó Pai, de vivermos um momento difícil, Senhor, sabemos, ó Pai, que tu estás, ó Deus, a olhar por nós, Senhor, a nos proteger e a nos guiar, ó Pai. Ó Deus, invocamos o teu santo nome, ó Pai, que o Senhor se faça presente em cada lar, em cada família, ó Deus, que o Senhor dê renovo, ó Pai, nos dê um espírito inabalável, ó Deus, que guia-nos, Senhor, pelas veredas da tua justiça, ó Pai. Ó Deus, que possamos fazer um momento agradável a Ti, ó Pai. Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Que possamos, Senhor, Te adorar, ó Pai, na beleza da Tua santidade, ó Pai. E que nossos corações, ó Deus, estejam contritos diante de Ti, ó Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 1,
faremos a leitura do versículo 46 ao versículo 55. Esses versículos, meus irmãos, tratam aqui, são na verdade uma canção de louvor ao Senhor, né? Muito conhecido como o Cântico de Maria. O versículo 46 diz o seguinte: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém. Vamos fazer agora o cântico do hino número 74, Sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és o meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Meus irmãos, vamos agora para o livro de Salmos. Faremos a leitura do capítulo 32, dos versículos 1 ao versículo 5. Salmos 32, versículo 1 ao versículo 5. Versículo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei.
disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Nesse momento, meus irmãos, vamos confessar ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, e pedir o seu perdão. Oremos. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Ó Deus, te agradecemos por tudo que tu és, Senhor, nas nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que tu és um Deus vivo, ó Pai, que tu és Rei dos Reis, Senhor, Senhor dos Senhores, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque somos miseráveis pecadores e dependemos apenas da tua misericórdia, ó Deus. Tu és um Deus soberano, ó Pai. Aplica em nós, ó Deus, o teu querer, Senhor. Ó Pai, que possamos, ó Deus, viver o teu senhorio, ó Pai, e cumprir a tua vontade e não a nossa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, as nossas transgressões, ó Pai. Até mesmo aquelas, ó Deus, que pecamos, ó Deus, por não conhecer as tuas escrituras e o teu poder, Senhor. Que possamos, ó Pai, se deleitar na tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, viver em retidão, ó Pai, conforme a tua palavra, ó Pai. Que nosso prazer, ó Deus, esteja na tua palavra, Senhor. Ó Pai, guia-nos, Senhor, pelas veredas da tua justiça, ó Pai. Ó Deus, te pedimos misericórdia, ó Pai. Porque sem ti, Senhor, não somos nada, ó Pai. Sem ti, ó Deus, nada podemos fazer, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, intercede por nós, Senhor. Porque não merecemos nada, Pai. Não merecemos nada, Senhor. Porque somos miseráveis pecadores, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossas transgressões, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, ó Pai. E renova em nós, ó Deus, um espírito inabalável, ó Deus. No nome de Jesus, Senhor, purifica, ó Deus, os nossos pensamentos, ó Pai. Purifica o nosso coração, ó Pai. E que o nosso agir, ó Deus, esteja conforme a tua palavra, Senhor. E conforme a tua vontade, ó Deus, seja toda a nossa vida, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Neste momento, faremos a leitura do texto que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O texto diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Iremos entoar, meus irmãos, o hino de número 32, o Deus fiel. Sabe que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montes e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos
Senhor, és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém, meus irmãos. O Senhor é fiel e não falha nunca. Oremos, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso meio, por tudo que Ele tem nos dado e pela segurança que Ele nos dá. Senhor Deus e Pai, ainda na Tua presença, ó Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso meio, Senhor, pelas bênçãos, ó Pai, recebidas, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu tens feito em nossa vida, ó Pai. Ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a sermos melhores mordomos daquilo que Tu nos dás, Senhor. Ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a administrar melhor os nossos bens, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a conduzir melhor a nossa família, ó Pai, para a honra e a glória do Teu nome, ó Pai. Porque tudo que temos, ó Pai, que tudo que somos, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que a nossa vida, ó Deus, seja para Te glorificar, ó Pai. Ó Deus, abençoai, ó Pai, os dízimos e as ofertas da Tua igreja, Senhor. Que não falte mantimento na Tua casa, ó Pai, nem na casa dos Teus servos, Senhor. Derrama, ó Deus, bênçãos espirituais na vida dos Teus servos, Senhor. Ajuda-os, ó Deus, nesse momento difícil, ó Pai. Que a Tua igreja, ó Deus, faça a diferença nesses dias, ó Pai. Em nome de Jesus. Ó Pai, levanta servos, ó Deus, homens comprometidos com a Tua obra, ó Pai, dispostos a ajudar, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, Te agradecemos, ó Pai. E na certeza, ó Deus, que a nossa esperança, ó Pai, está em Ti, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Amém. Graça e paz, amados irmãos, para mais um momento estarmos aqui na presença do Senhor. Eu quero parabenizar todas as mães. Hoje é seu dia, né? Mas não é só hoje, todos os dias são dia das mães, mas eu quero assim parabenizar vocês e dizer, queridas e amadas mães, vocês são a grande bênção de Deus nas nossas vidas. Vocês são aquela que nos aconselha, que nos repreende, que cuida de nós, que ora por nós, que está junto conosco, muitas vezes puxa a nossa orelha quando a gente realmente precisa. Vocês são uma grande bênção de Deus nas nossas vidas. Hoje, neste dia, Dia das Mães aqui no Brasil, dia comemorar Dia das Mães, eu quero convidar você, mamãe, a você também, toda a família, para ouvir a palavra do Senhor. Quero convidá-los para abrir a palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 2, de 1 Samuel, do versículo 1 ao versículo 10. Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma palavra para a minha vida, neste momento. E eu quero convidar você a abrir esse texto. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse, e essa oração é em forma de cântico. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor.
A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliques palavras de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome, diz a palavra. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre ela o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Louvado seja o nome do Senhor por a sua palavra. Vamos orar agora, queridos, pedir a bênção de Deus. Pai poderoso, grandioso, Senhor, aqui estamos diante da tua face. Queremos neste momento, ó Pai, rogar que o Senhor seja gracioso para conosco, fale ao nosso coração. Assim, ó Deus, é a minha oração, como foi do teu servo Davi, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, Rei meu e Redentor meu. Pai santo e poderoso, abençoa cada uma das mães neste dia, conceda-lhe cada vez mais saúde, sabedoria, conceda-lhe cada vez mais que elas sejam mulheres cheias do teu Espírito, mulheres cheias da tua graça e da tua virtude, mulheres que tenham um coração no reino de Deus e o tenha o Senhor como em primeiro lugar em sua vida. Tu és maravilhoso, ó Pai, tu és bondoso para com as vidas das tuas servas, as vidas das nossas mães. Por isso queremos te agradecer também, pelo fato do Senhor nos presenteá-las por meio das suas vidas em nós. Graças te damos e te bendizemos, ó Pai, e pedimos a tua bênção agora na ministração da tua palavra também. Que, ó Deus, possamos aprender lições preciosas da vida desta mãe que louva e canta a canção de Ana. Possamos extrair lições preciosas para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto poético, dentro de um escrito histórico. É uma canção que podemos assim perceber em toda a sua estrutura essa litúrgica já, era da forma com que adentrava-se em adoração a Deus, no momento no templo, era através do engrandecimento do nome do Senhor, era através das manifestações dos atributos de Deus, e da ação de Deus sobre a vida dos povos, de juiz, julgando, e também apontando para o rei, aquele que é ungido do Senhor, aquele que virá em nome do Senhor. Essa canção tem muito a nos ensinar neste momento. E por isso eu quero chamar e convocar os irmãos à atenção para meditarmos sobre o seguinte tema: lições preciosas de uma canção de uma mãe. Aqui é uma mãe louvando a Deus. Essa mãe agora está em atitude de louvor e adoração ao Senhor, porque esta mãe, queridos, contemplara a situação difícil de luta. Ana é um exemplo de oração para todas as mulheres e mães, porque Ana ora antes, na situação de luta e dificuldade. Ana ora no momento, após receber a bênção de Deus. E Ana continua a orar e a adorar a Deus na sequência da sua vida.
A palavra do Senhor para nós aqui, lições preciosas de uma canção de uma mãe. Em primeiro lugar, amados irmãos, nós temos a lição preciosa para a minha vida e para a sua vida, minhas irmãs, meus irmãos, é que Ana é aquela que quer em sua vida, ela quer a coisa primordial da sua vida é adorar ao Senhor. Ela não quer ser vista por A, por B, por C. Ela quer ser aquela que quer de fato depositar toda a sua vida e confiança em adoração profunda ao Senhor. Veja o texto, versículo 1 diz assim, ela falando, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação, no teu livramento, na tua visitação. É agora um momento de louvor, mas esse coração que louva era mesmo um coração que estava sofrendo, que estava triste. A tristeza da esterilidade na sua vida, a tristeza do deboche, a tristeza de ser muitas vezes objeto de julgo alheio. Ana estava dessa forma. A Penina, a sua rival, que tem o nome de Pedras Preciosas, está muitas vezes a humilhá-la, como fosse assim, de forma constante. A Bíblia diz que anualmente Elcana ia e levava toda a sua família para adorar o Senhor em Siló, adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Veja que coisa interessante. A palavra aqui, Jeová Texbaote, é a primeira expressão no Antigo Testamento. Jeová, Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, aquele que guerreia, é expresso aqui, amados. É interessante que esse homem vai adorar a Deus, porque ele confiara na bênção de Deus. Os exércitos de Deus aqui traz a expressão, amados irmãos, do Senhor que fez aliança. E se você observar na sua palavra aí, capítulo 1, versículo 3, a palavra Senhor está toda em caixa alta, e tem um propósito para isso. Na tradução, queridos, do hebraico, fazendo a tradução do hebraico conhecido como Septuaginta, para o grego, o pentagrama que fala sobre o que nós chamamos de Yahvé, o nome pelo qual nós devemos ter cuidado em pronunciar, em reverência, e como também está escrito na palavra de Deus, como o terceiro mandamento, não falar o nome de Deus, do Senhor nosso Deus em vão, foi traduzida na Septuaginta para a palavra Senhor toda em caixa alta. Aqui está falando do Senhor, aquele que criou, aquele que estabeleceu, aquele que faz a manutenção das nossas vidas e aquele que está a preservar nossas vidas com um propósito eterno. É o Senhor da aliança. Esse Senhor, e muitos estudiosos judeus não entendiam nenhum acréscimo à palavra Yahvé, mas na tradução da Septuaginta, a palavra também dos originais estava a palavra do Senhor dos Exércitos, Senhor que está da guerra, e traz a expressão, essa palavra exércitos no plural, é que Deus, pela sua graça e misericórdia, vem ao nosso encontro, a nos preservar, a nos visitar, a nos abençoar, usando seus exércitos. E que exército é este, pastor? O exército do Senhor pode ser, amados irmãos, os anjos. A Bíblia diz que os anjos, eles dão ordem, eles recebem ordem de Deus a nosso respeito. Os anjos estão a nos acompanhar, porque são de fato enviados por Deus, e estão ali fazendo o mandato do Senhor de proteção. Mas também, amados irmãos, os exércitos podem significar estrelas. Em Isaías, capítulo 40, versículo 26, e o Senhor faz sair todos os exércitos de estrelas, diz lá a palavra. Exército também pode significar homens, o povo da aliança, assim como está lá em 1 Samuel 17, 45. E esses termos, amados irmãos, do Senhor dos Exércitos, aquele que está a guerrear, aquele que cuida e preserva, exprime para nós os recursos e o poder infinito do nosso Deus, a disposição e a medida que Ele atua em favor do seu povo. Glória a Deus por isso.
Elcana está anualmente subindo para adorar. E Elcana toda vez defrontava com a situação da sua Ana ser humilhada por sua Penina. A preciosa humilhava aquela que tem o nome de graça, agraciada. Teu nome agraciada, até então, neste momento, mas não for agraciada com um bebê. Mas o texto nos diz que agora Ana está cantando um louvor a Deus. Porque Ana traz para nós lições preciosas. A solução de Ana não estava no seu marido Elcana. A solução de Ana não estava no templo de Jerusalém. Até porque não havia nem templo. Ainda ia ser erguido por Salomão. A solução de Ana, queridos, não está nos homens, não está nos profetas, nos sacerdotes, filhos de Eli, Hofni e Finéias. A solução de Ana está no Senhor, e ela nos ensina isso. Acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 10. Após aquela refeição, eles faziam parte, depois do sacrifício daquela refeição, porque era um sacrifício de adoração e louvor ao Senhor. Levantou-se Ana, versículo 10, e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa mulher estava triste, abalada emocionalmente. Essa mulher não se sentia completa. Algo faltava em sua vida. E o texto nos diz, amados irmãos, que ela clama ao Senhor, que ela busca o refúgio do Senhor, que ela busca a solução no Senhor e não nos homens. Possivelmente Ana ouvira falar da história das matriarcas, se assim posso dizer, de Sarai, que com os seus 90 anos Deus visita e muda o nome dela, não será mais Sarai, mas sim Sara. E o Senhor visita ela e diz a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2, que o Senhor visita Sara conforme ele já tinha prometido e lhe concede e cumpre a promessa, e ela tem um bebê, ela tem o Isaac, aquele que traz riso. Louvado seja Deus. Possivelmente Ana ouvira também a história, queridos, de Rebeca, aquela escolhida. Abraão manda o seu servo Eliezer trazer atrás dos seus parentes, trazer uma esposa para o seu filho Isaac. Chega a mulher abençoada, o casamento é uma bênção. Isaac ora por essa mulher, Isaac ama essa mulher, mas tem um problema no pulso. A mulher é estéril, como é que vai ter aliança? Como é que vai ter descendência? Como é que vai ser isso? A palavra de Deus nos ensina que Gênesis capítulo 25, versículo 21, o marido agora está a interceder pela esposa. Interessante que Elcana, no texto aqui nós acabamos, amados, estamos trabalhando, Elcana não é revelado como intercessor de sua esposa. Elcana chega logo dizendo para ela, para mulher, para dessa ideia de ter filhos, para com isso, tira isso da tua cabeça, eu te sou melhor do que 10 filhos, diz o texto lá, capítulo 1, versículo 8. Mas aqui, amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que tem um homem a orar pela sua esposa, olha que bênção. Capítulo 25 de Gênesis, versículo 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca lhe concebeu, louvado seja Deus, um bebê. Talvez Ana tinha também o conhecimento da história de Raquel, aquela pelo qual Jacó trabalhou 7 anos, não, 14 anos por ela. Foi enganado por Labão. Estava ali, amados irmãos, a pelejar e a perseverar na promessa de casar com Raquel. Mas quando casa-se com Raquel, Raquel é estéril, não tem filho. Raquel não compreende isso, coloca a culpa sobre o marido e fala assim, dar-me filho, se não morrerei. E aí Jacó diz, olha, eu estou no lugar de Deus para lhe dar filho. É interessante perceber que Raquel, ela encontra o caminho da solução. Não é pedir ao homem, mas é pedir ao Senhor. E no capítulo 30 de Gênesis, versículo 22, diz a palavra, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a
e fez fecundar. E ela passa a ter filhos. Essa mulher sabe, Ana sabe a quem deve recorrer nos momentos de dificuldade. Ela aprende, antes da bênção, orar ao Senhor. Mas só que não tem só oração não, meus irmãos. Acompanhe no capítulo 1, versículo 11. Tem um voto. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão ao Senhor, ela diz: ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É um voto, amados irmãos. Ana, quando entoa essa canção, essa mãe, quando entoa essa canção do capítulo 2, que ela diz assim: o meu coração se regozija, a minha alma está exaltada, a minha boca se ri dos meus inimigos. Versículo 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há. Essa mulher, ela entrega-se ao Senhor, a sua vida, ela confia no Senhor, ela adora o Senhor, ao tal ponto dela orar e fazer um voto solene ao Senhor. Que postura preciosa daqueles que são verdadeiros adoradores. Como assim, pastor? A postura, meus amados irmãos, que Ana nos ensina agora aqui na palavra, é que as primícias são do Senhor. Ela pede um filho, ela não tem nenhum. Ela diz: Senhor, se tu benignamente, por tua benignidade, por tua bondade, me visitar, é teu, Pai. É do Senhor, porque veio de ti, para ti te darei de volta. Para ti, louvado seja Deus. Que postura maravilhosa, irmãos. A primícia são do Senhor, para a sua obra. É o que conhecemos nas Escrituras. O profeta Elias foi enviado, Deus envia o profeta Elias para uma região chamada Sidor. E naquele lugar, uma cidade ali chamada Sarepta. Chega o profeta Elias numa situação de calamidade pública, fome sobre toda a nação. Deus diz assim: vai lá em Sidor, em Sarepta, e lá comerás. Ele, como servo de Deus, profeta, homem de Deus, vai àquele lugar. Ao chegar naquele lugar, amados irmãos, ele encontra fome. Ele encontra, amados irmãos, escassez de recursos, de mantimentos. Havia ali uma viúva pobre, uma sofredora viúva. E é interessante, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 11 a versículo 14, ele pede àquela mulher um pouco de água na vasilha. Ela vai, pega a água e traz o profeta. Quando ela traz a água para o profeta Elias, ele diz assim: traga um bocado de pão. E quando ela diz assim, diz a palavra, traze-me também um bocado de pão, versículo 11 de 1 Reis 17. Na tua mão, porém, a Bíblia diz que ela respondeu, versículo 12, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comeremos e morreremos. Só temos isso. Mas é interessante perceber. Então disse Elias, veja que coisa interessante. Não temas. Vai, faze o que dissestes, mas primeiro, disse Elias, primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me para aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículo 16 tem a promessa. E é interessante perceber, irmãos, a situação é de calamidade pública, mas as primícias são
do Senhor. E é interessante que aquela mulher, enquanto não chovia em Israel, não faltava azeite e não faltava farinha na sua panela. Deus é aquele que estabelece, se nós andarmos seguindo os princípios do Senhor, que as primícias são do Senhor, meus irmãos, nós iremos experimentar o que Ana experimentou, a bênção do Pai. As primícias são do Senhor, meus irmãos, sua vida, seus sonhos, sua família, seu tempo, como diz o texto de Mateus 6,33, o nosso Senhor Jesus nos ensinando, buscai primeiro, antes buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que lição preciosa Ana nos ensina, de uma mulher que agora está louvando a Deus, porque quando estava amargurada, orou, e consagrou, e fez um voto em consagração ao Senhor. Amados, meu coração, veja como diz o texto, o meu coração se regozija. O meu coração, na ideia do hebraico, nabir, é a ideia de algo interior, vem da minha entranha, vem do meu interior, ele se regozija em ti. Ele não se regozija nas coisas da terra, ele não se regozija ou se realiza, a ideia de realização, nas coisas aqui que se passam. Não, a ideia, amados irmãos, está dizendo, o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Veja que a expressão Senhor aqui também é a mesma ideia do Yahvé, do Senhor que faz a promessa, está toda em caixa alta. Deus, amados irmãos, pelo qual nós devemos exultar, é tanto aquele que cuida, que preserva e que traz à existência todas as coisas. A Bíblia diz, amados irmãos, é Ele que cura a ferida, é Ele que tira e Ele que dá, Ele faz conforme o seu querer, de forma natural ou de forma extraordinária, por meios ou através dos meios ou sem meios, Deus executa a sua vontade. Assim essa mulher consagra um filho que ela não tem, assim essa mulher faz um voto solene ao Senhor, colocando a sua vida, aquilo que ela tanto clama diante do Senhor. Há um pressuposto, uma lição muito clara aqui. Os filhos não é a razão da sua vida, viu, irmão? Os seus filhos não são a razão da sua vida. A razão da sua vida tem que ser o Senhor. Ana entendia isso claramente. Uma mulher estéril tem um filho, recebe a bênção. Qual era a ideia mais lógica? Esse menino não sai debaixo das minhas asas. Ninguém toca. Não olhe para o meu filho, não. Olhe, meu filho, cuidado, meu filho, para não cair para cima. Meu filho, aquele protecionismo. Muito pelo contrário, ela dá para o Senhor. A palavra Samuel, veio do Senhor, e do Senhor eu te dei. Eu te devolvo. Louvado seja Deus por isso. A ênfase, amados irmãos, desse primeiro versículo iniciais repousa sobre Yahvé, o Senhor. Em primeiro lugar, veja que há um testemunho pessoal acerca da experiência íntima da salvação de Deus. Ela fala, olha, eu me regozijo, Ele é a minha força, a minha boca se ri. E segundo, amados irmãos, essa expressão de louvor, esse salmo de louvor, se expande para incluir nesta salvação uma solução adequada para os nossos problemas no mundo que nós passamos. É do Senhor que vem, amados irmãos, o prazer do coração e da alma. É do Senhor que vem as nossas forças, é do Senhor que vem a nossa alegria sobre as nossas conquistas, vem do Senhor. Louvado seja Deus. E ela fala, amados irmãos, meu coração, minha força, minha boca. Esse tríplice espontaneidade da sua alma, o abrir, o destrancar da sua alma, para falar com Deus. Olha, Pai, é o meu coração, Tu és a minha força, Tu és aquele que muda, tem mudado, em vez de lamento, tem colocado alegria nos meus lábios. A expressão de força aqui é de chifre. Aquele que tem força, poder, pressão, aquele que não volta atrás, a ideia no original. Isso, amados irmãos, então nos traz a personalidade de que toda essa expressão, meu coração, minha força, minha boca, se unem em exultação por causa daquilo que Deus tem feito e devido à sua santidade
e fidelidade de Deus. Deus é fiel, meus irmãos. Deus tem cuidado de você. Talvez hoje não foi aquele dia que você estava sonhando, juntar toda a família, mata aquela galinha gorda, todo mundo cantando, brincando, louvando a Deus, comendo, é dia das mães, presente para cá, tapinha nas costas para lá, abraço, se prepara para a foto, chama os meninos, chama os netos. Talvez não foi esse dia que você imaginava, em virtude dessa pandemia. Mas eu quero dizer para você, Deus é a sua força, Deus é a alegria da sua alma, e Deus é aquele que muda a sua sorte. Em vez de sobre seus lábios haver lamento, Ele é aquele que vem colocar hinos de louvor, hinos de alegria, hinos de, amados irmãos, de bendizer e glorificar o nome santo do Senhor. Minha boca se ri. A ideia no hebraico aqui é dizendo, a minha boca está escancarada. Oh, irmãos, é Deus que faz isso. É Deus que escancara a nossa boca. É uma figurada, assim, figurativamente, para indicar a derrota do inimigo. Que aquele que está contra nós, a pelejar contra nós, é Deus que vem com o seu salvamento. É Deus que vem com o seu livramento. É Deus que muda a nossa sorte. Como diz o texto, Salmo 33, versículo 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, no Senhor, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Meu coração, o seu coração pode se alegrar, festejar na presença do Senhor, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. Veja, amados irmãos, no versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. As 3 linhas destes versos, cada uma principiando como não há, fornece um exemplo do chamado tricolon. Isso é uma ênfase hebraica. Quando ele quer enfatizar algo daquilo que Deus executa e faz, se repete. Não há outro santo, não há outro além de ti, não há rocha como o Senhor. E isso, amados irmãos, traz para nós explicando que Deus, o Deus de Israel, está além de qualquer comparação. O nosso Deus, ele é incomparável. Ele é o Deus pelo qual não se mede, não se mensura, não se calcula. Ele é o Deus que age na lógica e através da antilógica. Ele é o Deus que criou as leis, mas Ele é o mesmo Deus que pode paralisar essas leis, porque Ele é Deus. Ele não é controlado por ninguém. Ele não é movido por ninguém. Ele, amados irmãos, como diz o texto, no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, o Senhor ouviu o meu clamor, e veio ao meu encontro, e se inclinou. Ali uma linguagem para dizer, amados irmãos, que o nosso Deus, para nós orarmos ao nosso Deus, mas Ele executa os seus decretos eternos, Ele não muda, Ele é imutável. O que muda é o meu coração, o que muda é o seu coração, que muitas vezes chegamos diante do Senhor achando que vai acontecer aqui e agora, e muitas vezes Deus diz assim, não é aqui e não é agora. E o nosso coração começa a ser Deus trabalhar no nosso coração, trabalhar nas nossas vidas, ao ponto que, amados irmãos, não foi a primeira vez que Ana foi adorar. Não foi a primeira vez que Ana foi humilhada. Várias vezes, de ano a ano, ela subia. Mas aprove a Deus em um tempo determinado, quando essa serva de Deus aqui reconheceu que a primazia é do Senhor, que sua vida pertence ao Senhor e que é do Senhor que vem a sua bênção, o Senhor visitou trazendo um filho. É interessante perceber, queridos, que essa canção de louvor a Deus, essas lições preciosas dessa canção de louvor de uma mãe, primeiro porque ela adora ao Senhor, ela conhece. Depois é porque o texto nos ensina agora, a partir do versículo 3, que ela não só adora a Deus, mas ela conhece o Deus que ela adora. Oh, irmãos, conheçamos, diz a palavra em Oséias, e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Ana conhece a Deus. Veja o que diz o versículo 3. Não multipliques palavras de orgulho, não saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança.
O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. O que antes era farto, hoje se aluga por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e aqui tinha muitos filhos, perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também levanta. Não multipliques palavras de orgulho. Quantos, amados irmãos, nós percebemos, quantas quedas, elas começaram porque o coração foi endurecido, foi alfinetado, foi envenenado, intoxicado com orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos simples dá graça. Salmo 1. Amados irmãos, essa mulher compreende o Deus que ela serve. É o Deus que muda as circunstâncias. A arrogância humana está totalmente deslocada. Ela é até perigosa porque ela nos cega. Ela nos leva a viver um desequilíbrio, achando que nós podemos, nós executamos, que nós temos o poder de julgar um ou outro, de se achar melhor um do que o outro, e de muitas vezes dizer assim, não preciso de ninguém. Você não é ilha, eu também não sou ilha e nem quero ser. Viver isolado, como um braço de terra isolado do mar, não. Deus nos constituiu em família, Deus nos deu família, e em família vamos viver para a glória do seu santo nome. É em família que nós iremos errar e consertar, é em família que nós iremos conversar, planejar, é em família que nós iremos construir, é em família que iremos crescer, e isso tudo para a glória e honra do Senhor. É interessante perceber que o orgulhoso, ele não gosta de família, ele gosta de si mesmo, porque a premissa é o egocentrismo dele. Deus resiste ao orgulhoso, mas aquele que reconhece ao Senhor, aquele que se humilha na presença do Senhor, contempla a sua bênção. Assim o Senhor nos ensinou no texto dos evangelhos, quando o Senhor diz, sinóticos, ouvisse aqueles que vão orar contando de si para si mesmo, eu tenho dado dízimo, eu tenho feito aquilo, esse não recebe a bênção. Mas diz a palavra que aquele que chega humilhado e prostrado, aquele que chega da presença do Senhor, se humilha e ora, não sou digno, Deus vem ao encontro dele. O majestoso e poderoso Deus humilha todos aqueles que se vangloriam. Deus humilha, Deus põe a mão, Deus pesa a mão. Assim era o rei Agripa. Achava que tinha todo o poder e autoridade sobre a igreja, sobre a prisão de Pedro. Diz a palavra que Deus envia um verme, uma bactéria, que o consome em questão de horas, de dias, ele morre. A mesma coisa foi Nabucodonosor, que recebeu as visões ali trazidas por Daniel, mas louva, diz, esse Deus é poderoso, traz revelações, traz mistérios, mas chega no capítulo 3, ele faz uma estátua bem grande, de louvor e adoração a si próprio. Aqueles homens servos do Senhor vão para a fornalha, aquele homem reconhece também que Deus é aquele que livra da fornalha, mas esse homem continua na sua prepotência. No capítulo 4, aquele homem é visitado de uma tal forma que Deus o faz ficar louco por 7 gerações, por um grande momento de tempo. E é interessante que depois que ele torna, ele diz assim, não há Deus como o Senhor, não há outro, não há Deus pelo qual possa receber a ordem humana e dizer o que faz. Ele faz como quer e como quer. Deus abate o soberbo. Aqui, amados irmãos, do versículo 4 ao versículo 7, nós temos 7 contrastes nestes versículos. Contraste esses é que Deus pega o forte e abate, e pega o fraco e dá força. Segundo, é que Deus pega o farto e traz ruína, pega o faminto e traz prosperidade. Terceiro, é que Deus pega a estéril, aquela que é seca, aquela que é vazia, aquela que não tem nada, faz ela ser fértil, e faz da fértil murchar como a flor, faz murchar como a erva.
Aqui nesses versículos, amados irmãos, nós percebemos a ação de Deus que pega aquele que está morto e dá vida, e aquele que acha que tem vida, Deus abate, trazendo morte. Deus pega o enfermo e pega o são. Deus pega aquele que está enfermo e traz saúde, e aquele que se acha cheio de saúde, Deus o abate. Deus é aquele que também pega do pobre e faz rico, e daquele que está cheio de vanglória, de glória própria, ele empobrece, ele envergonha. Deus, aqui, amados irmãos, pega o humilhado e exalta, e pega o exaltado e humilha, nesses versículos de 4 a 7. O Senhor Deus onisciente, Ele vê os débeis, os desprivilegiados, e atua em favor. Porque diz o texto lá em Mateus, capítulo, amados irmãos, 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados, amados irmãos, aqueles que estão na presença de Deus, daqueles que estão perseguidos pela causa de Deus, daqueles que as pessoas se levantam mentindo, trazendo toda sorte de mentira. Esses são mais que felizes, porque receberão das mãos potentosas e poderosas de Deus as bênçãos. A bênção vem do Senhor, não vem do homem. A bênção não vem daqui da terra, a bênção vem do Pai Celestial. Ana experimenta isso. Ana desfruta esta bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, amados irmãos, é o Senhor que vê e que acha. O que andavam faminto, agora não tem mais fome. É o Senhor que faz e acontece. E Ana revela através dessa canção o Deus que ela serve. O Deus que age. Não o Deus que está lá paralisado, estático, engessado, mas é o Deus que vê, contempla, visita e muda a sorte para a glória do seu santo nome. É interessante perceber, meus irmãos, Deus é aquele que poupa da morte. A expressão do versículo 6, como diz o texto aqui, o Senhor é que tira a vida e a dá, que faz descer a sepultura e faz subir. É a surpreendente ação de Deus, do livramento. A palavra aqui, como fala sepultura, morte, fala sobre Seor, a morada dos mortos. É descrita como uma imensa caverna subterrânea, onde ocorre julgamento. Deuteronômio 32, 22, Salmo 88, 3 a 6, nos traz essa narrativa. Mas é Deus que poupa e tem nos poupado da morte, tem nos preservado da morte. Por isso nós hoje, neste dia, podemos celebrá-lo, glorificá-lo e vivenciar com nossa família. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é poderoso, nosso Deus está conosco. Mas o Senhor pode livrar até mesmo do Seol, meus irmãos. É Ele que livra da sepultura, é Ele que nos protege, é Ele que nos poupa. Do versículo 7 a 8 é o Senhor que vem trazendo mudanças. O que muda a posição social não é o sistema adotado, não é o capitalismo, não é o socialismo, nem tampouco, querido, o comunismo. Jamais. O que muda a posição social, a palavra de Deus aqui nos traz, é o Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Veja o versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece. O Senhor abaixa e também exalta. Levanta o pó, o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado. O Senhor faz assentar entre os príncipes para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. A posição social é alterada por causa da bênção e da visitação de Deus, pois Ele tem um pleno poder para inverter as posições. Isso era uma boa notícia para aqueles que são de muitas vezes de berço humilde. Ser humilde, ser simples, ser pobre, isso não tira a dignidade de ninguém. Isso, muito pelo contrário, dignifica ele viver mais e mais pelo Senhor e para o Senhor, porque é do Senhor que vem a prosperidade. Isso também traz um alerta para os ricos de berço. Isso traz um alerta, queridos, para a situação que nós estamos vivendo de pandemia. Quantos ricos estão morrendo, homens empresários, homens que têm sob a sua tutela e batuta mais de 300 ou 1.000 funcionários, estão morrendo por causa e pela falta de algo que não pode comprar, pela falta de ar.
Assim foi o dono, podemos dizer assim, o presidente do Santander lá em Portugal, morreu pelo coronavírus. Quantos empresários, homens de renome estão morrendo? Aqueles que são ricos não põem a sua confiança na riqueza, diz a palavra lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Porque as riquezas, elas são instáveis, ela vai e ela vem. Elas não são eternas. Mas ponha a sua confiança no Senhor. Use a sua riqueza para abençoar o próximo. Use aquilo que Deus tem colocado em suas mãos para ser uma bênção para aqueles que estão próximos de você. Mas jamais ponha a sua confiança nas riquezas. Porque diz a palavra, é o Senhor que empobrece. Aquele que é rico passa a ser pobre, porque Deus faz isso. Permite isso. E também é o Senhor que enriquece o que está pobre. Que coisa tremenda, amados. Israel sabia o que era isso. Quem era o povo de Israel? Um povo pequeno, um povo desprezado, um povinho considerado pelas outras nações. Ante ao Egito, quem era Israel? Mas Israel, como aquele povo pequeno, povo da promessa, segue na presença de Deus, vai olhar a terra que Deus diz é sua, terra que mana leite e mel, terra de cachos enormes, de uva que tinha que trazer nas costas. E ao contemplar a bênção que Deus tinha colocado para o povo, daqueles espias, 10 dizem assim, não dá. 2 dizem assim, é bênção. Nós iremos vencer os gigantes de Anaquins, Caleb e Josué. Esse povo entendia que a vitória não vinha daquele que tinha maior poder e força, mas sim do Senhor. É o Senhor que enriquece, é o Senhor que prospera. Diz a palavra do Senhor em Provérbio que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto, porque vem do Senhor a sua bênção. Israel contemplara o Deus que ele vivia. E aqui nessa canção de Ana, queridos, revela a ação de Deus fazendo isso. Porque nós podemos descansar hoje, como você está, o seu estado social, confie, consagre a sua vida ao Senhor. Se você está bem abastado, glória a Deus por isso, coloque tudo diante do Senhor, sua vida para o Senhor. Você que não tem, coloque também sua vida no altar do Senhor, porque o versículo 8 nos diz, a palavra de Deus diz assim no versículo 8, levanta o pobre do monturo, o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado. É o Senhor que faz, meu querido. É o Senhor que vem ao nosso encontro. A palavra, amados irmãos, nos diz que é Deus que levanta o pobre do pó, da cinza. Assim como Jó estava arriado na cinza, Deus pegou um rico e arriou as cinzas. Deus também tirou Jó das cinzas e mudou a sua sorte, diz a palavra lá em Jó 42. É o Senhor que vem ao nosso encontro e muda. A palavra monturo aqui quer dizer que a ideia é daquele monte de lixo colocado fora da cidade. O que o texto está nos dizendo é que Deus pega aquela pessoa que está lá fora, no lixo, e o traz, e o levanta, e o faz assentar entre príncipes. É o Deus que nós servimos. Por isso a nossa confiança não está em nós. Por isso a nossa capacidade não está em nós. Está no Senhor. Não está nos nossos recursos, não está na nossa conta bancária, não está na nossa capacidade intelectual, não está, amados irmãos, naquilo que nós somos, na nossa formação intelectual, não está em nós. A nossa vitória tem que estar tão somente em confiança no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ana diz, é Ele que faz. Aquela mulher que tinha filhos lá, eu não tinha nenhum, Deus agora me deu mais 6 filhos. É interessante que Ana tem 6 filhos. Mas pastor, por que na canção ela fala 7? Porque a ideia de 7 filhos é uma ideia de completude, de completo, de perfeito. Deus dá o primeiro filho, Samuel, ela dá ao Senhor. E Ana depois tem mais 3 filhos, mais 5 filhos. Amados, é Deus que faz isso. É Deus que abençoa. Mas a palavra de Deus ainda corre lições preciosas da canção de uma mãe. É porque nessa lição nós aprendemos de uma mãe que sabe o que é glorificar a Deus. Veja o versículo 10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. É o Senhor, amados irmãos. As colunas da terra pertencem ao Senhor.
Ele controla todas as coisas, versículo 8. Mas no versículo 10, o Senhor julga as extremidades desta terra. O alvo, então, da vida de Ana é glorificar ao Deus que tem o reinado e o controle sobre todas as coisas. Nada está fora do controle de Deus. A pandemia existe porque Deus permite. E está permitindo até hoje. E é Deus mesmo que vai dizer, basta. Eu já tratei com o meu povo, eu já tratei toda a terra. Deus é Deus. Ana glorifica a Deus. Ela diz assim, o rei ungido do Senhor. Esse cântico, amados irmãos, olha para aquele que é ungido, aquele que é o Messias. É empregado na primeira vez com referência a um rei. Mas pastor, a nação de Israel não tem rei até então, é juízes, é verdade. Mas esse cântico é considerado pelos estudiosos também como um cântico profético. Há uma canção de louvor e há uma canção profética de um futuro rei que Deus levantará, conforme já Moisés havia predito. A palavra de Deus diz, amados irmãos, em Gênesis 48, versículo 8 a 12, que há a bênção profética de Jacó. Quando Moisés escreve Gênesis, traz essa bênção profética de Jacó. Diz a palavra, o cetro não se arrebatará de Judá. Em Números capítulo 24, versículos 7 a 9, quando Balaão é chamado para amaldiçoar o povo do Senhor, ele tenta amaldiçoar o povo de Deus por 3 vezes, e 3 vezes, em vez de amaldiçoar, ele abençoa. E ele conclui dizendo, como posso amaldiçoar a quem foi abençoado pelo Senhor? Mas nenhuma das suas visões, das suas bênçãos sobre Israel, ele menciona lá no capítulo 24, 7 a 9, diz assim, as águas manarão dos seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. No capítulo, ainda continua dizendo, de Jacó sairá o dominador, lá em Números 24. O ungido no Antigo Testamento, amados irmãos, aquele que foi designado, preparado, era ungido o tabernáculo com os utensílios, era também ungido o sacerdote, Arão e seus filhos foram ungidos, tinham sido ungidos com o óleo do Senhor. Mas o rei, aquele que é ungido, chamado, Messias, preparado, apontando aqui para o alvo da vida de Ana, que é também apontar para Cristo Jesus. Mães, vocês estão aí, vocês estão viva, não é para vocês mesmos, nem para seus filhos, mas é para a glória de Deus, apontando as suas vidas para Jesus Cristo. Que a beleza de Cristo Jesus, ao você executar as tarefas diárias, a ser a mãe que educa, que cuida, que zela, que protege, está fazendo isso não para a sua própria glória, mas para que a beleza de Cristo seja vista em vocês, para a glória do seu santo nome. A referência desse rei ungido, chamado e separado, aquele que foi separado pelo Senhor. O Senhor aqui, amados irmãos, trata na sua palavra. Eu quero dizer, mães, vocês são a grande bênção de Deus nas nossas vidas. Eu fui órfão com 4 anos de idade. Mamãe teve um câncer chamado câncer de sangue. Naquele tempo o tratamento era tão difícil quanto é hoje. E com 4 anos de idade eu fui criado por algumas mães que me amaram, que me sustentaram, que ainda cuidam de mim. A minha avó, que me recebeu, e cuidou e educou. As minhas tias, que ainda em vida hoje liga, conversa e se preocupa. E alguns irmãos preciosos que nós temos visto, irmãs preciosas que têm orado por nós, que têm cuidado de nós. Mas eu me sinto amada por todas elas. Eu me sinto agraciado e feliz porque Deus colocou pessoas tão especiais que cuidaram de mim, que zelaram e que esteve a me instruir até hoje onde estou. Nós devemos parar os filhos diante do Senhor e dizer graças te damos, Senhor, pelas nossas mães. E se ela não é aquilo que você esperava que ela fosse, você pode colocar ela em oração também. Você pode fazer um momento de intercessão e orar mais pelas suas mães. Fazer um momento de consagração a Deus,
Deus é aquele que tem cuidado das nossas vidas. Deus tem cuidado das nossas vidas poderosamente. Ana nos ensina aqui o Deus pelo qual ela adora. É o Deus que é a sua força, é a sua alegria, é a razão do seu viver, é aquela que traz vitória e muda a sua sorte. O Deus que ela adora através dessa canção é o Deus que ela conhece. É o Deus que executa, que muda as situações, que faz conforme o seu poder e vontade. E também Ana nos ensina que o Deus que ela adora, que ela conhece, é também o Deus, o alvo da sua vida, que quer glorificar e viver para a glória em seu santo nome, apontando para o ungido, o Senhor, Cristo Jesus, já, amados irmãos, no futuro. Quero orar por você neste momento. Que você nesse momento volte seu olhar para o Senhor. Após essa oração, nós iremos então a uma canção junto com o nosso irmão Douglas, uma oração de consagração. Que Deus seja o universo seus pensamentos, cada dia da sua vida, seja moldado pela poderosa mão do Senhor Todo-Poderoso. O Senhor que cuida, o Senhor que preserva, o Senhor que nos ama. Vamos orar. Esta semana nós tivemos família no altar. O nosso irmão Caio. Nós queremos orar por este irmão, pedindo a bênção do Senhor e a proteção. Após essa oração, iremos louvar a Deus e após iremos impetrar a bênção, encerrando em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te dar graças por tudo. Queremos te louvar, porque o Senhor mudou a sorte de Ana. E porque esta mulher entendeu no seu coração que, em primeiro lugar, deve ser sempre para o Senhor. Ela colocou aquilo que ela pedia ao Senhor tanto e clamava para o Senhor e não para o seu ego. O Senhor abençoou com mais filhos. O Senhor abençoou a sua vida ao ponto dela cantar essa canção preciosa, cheia de lições para nossas vidas. Ó Deus, abençoa cada mãe neste momento. Abençoa cada família também, cada lar. Derrama a tua bênção em nome de Jesus, a proteger, a livrar, a curar aqueles que estão enfermos, a visitar, ó Deus, com teu poder e graça, em nome do Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo, ó Deus, por este momento, pela tua palavra pregada. Muito obrigado por estarmos aqui na tua presença. Obrigado pela vida do nosso irmão Caio. Protege-o, guarda-o, o abençoa, Senhor. Ó Deus, traz sobre a sua vida esclarecimento, conduze a sua vida com a tua bênção, com a tua proteção. Livra ele de todo mal, guarda os seus familiares, guarda, Deus, a sua família, e derrama sobre a sua vida bênçãos poderosas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui na tua presença. É assim que oramos e te agradecemos. Amém. Que o Senhor seja o teu universo. Essa canção é de um irmão chamado Jesus Adrian Romero. Que o Senhor seja o universo do seu pensamento, cada dia da sua vida você possa se render ao Senhor. Não só esses momentos, mas todo dia, diariamente. Assim como Ana orava e adorava ao Senhor, possamos estar diante da presença do Senhor Todo-Poderoso. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênção da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo,
que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero caminhar à vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Oh, sejas meu universo, Senhor. Sejas meu universo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conduza nessa semana sobre a sua poderosa mão e graça. Eu quero agora orar por você e impetrar a bênção do Senhor. Iremos cantar o tríplice amém em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor abençoe cada uma das pessoas da sua família, que o Senhor venha afofar o leito daqueles que estão enfermos, a trazer bálsamo, a curá-los, que no nome de Jesus, essa semana seja uma semana repleta de graça e bênção, de portas abertas, de boas reuniões de negócios para a glória de Deus, a prosperidade do Senhor sobre a sua casa e sobre o seu lar, sobre as suas finanças. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. E neste momento rogar a bênção do Senhor, para a glória do teu santo nome. Receber a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós a luz do seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre ti repouse a sua mão e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.